A paz do Senhor Jesus, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações e que a bondade e a misericórdia de Deus te acompanhe e continue te acompanhando para onde quer que você for. Estamos hoje finalizando aí esse período do curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Fico muito feliz em poder concluir mais uma obra e no próximo vídeo nós vamos estar dando início ao curso A Mente de Cristo. E também oramos ao Senhor para que nós podemos concluir como nós estamos concluindo esta obra aqui. Fico feliz por isso, né? E estamos aí com esse objetivo de ensinar a palavra de Deus para quem quer aprender a palavra. Amém? Bom, hoje vamos falar sobre a última unidade do curso Conhecendo Deus, Fazendo Sua Vontade, e é a unidade 12. O título dessa mensagem é A Comunhão Contínua com Deus. O versículo é esse aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras e às boas obras. Não abandonamos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. A carta aos Hebreus foi escrita numa época muito difícil para os judeus, e essa palavra foi uma palavra de estímulo para que o povo não largasse a fé, não largasse a congregação, não largasse a comunhão, porque esta comunhão estaria fortalecendo eles diante das dificuldades que eles passaram na época lá. Bom, hoje vamos dar continuidade àquele término da lição passada, do vídeo passado, sobre koinonia. Sabemos que a koinonia, ela é a comunhão pessoal, a comunhão profunda, íntima com o Senhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, na verdade, mais ainda sobre a igreja, porque a única forma para a gente demonstrar que nós temos comunhão ou não com Deus é nos relacionamos no meio social da igreja, né? Socializando com as pessoas, vivendo em comunhão com as pessoas, amando as pessoas, enfim. Isso é demonstrarmos a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós darmos uma sequência ao nosso estudo, eu quero deixar aqui 2 versículos que para mim são muito pessoais e acredito que também para você que ama a palavra de Deus, você que ama estar com Cristo, também eu creio que poderá ser também pessoal essa passagem para você. A primeira dela está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Isso Pedro falando. Agora, nós temos outra também, passagem similar a essa, lá em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Aí a pergunta, pastor, por que esses 2 versículos? Porque eles, na verdade, demonstram, prova ou nos ensina se nós estamos ou não andando com Deus. Como andar com Ele. Né? Então, diante de uma dificuldade, diante de um confronto, diante de alguns problemas que vamos sempre ter na igreja, nós temos que olhar para esse versículo
olhar para esses 2 versículos e entender, será que eu estou seguindo o exemplo de Jesus mesmo? Será que eu estou seguindo os passos de Jesus mesmo? Será que eu disse que e permaneço nele, eu disse que eu estou com Jesus, mas será que eu estou andando como ele andou? Essa é uma pergunta que ela deve ser feita sempre em nossas vidas. Eu tenho certeza que você fazer essa pergunta para você mesmo vai te ajudar muito a resolver muitos problemas, muitas questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Comunhão. A coinonia não é algo opcional e também não é opcional também para a igreja. Eu vou optar ou não para ter coinonia ou, na linguagem significativa, ter comunhão com meu irmão. Eu opto, eu tenho a minha opção, eu devo ou não. Não é uma opção, ela é uma determinação. É algo determinado pela palavra de Deus, ensinado por Jesus e vivenciado para os apóstolos. No início da igreja primitiva foi muito bem claro como é que é feito isso. Não vamos aqui detalhar muitas coisas porque o tempo não nos permite, mas coinonia, ela é algo que tem que exalar de nós. E tem detalhe, não adianta você dizer que eu tenho comunhão, porque a comunhão não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora, né? Então, se eu tenho comunhão, aqui que nós ensinamos até nos vídeos passados, se eu tenho comunhão com Jesus, eu automaticamente vou ter comunhão com os meus irmãos. Se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, então automaticamente eu não tenho comunhão com Deus. Essa é a real, isso é um fato que não temos como fugir dela. Está na Bíblia, é ensinado na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Fala sobre isso. Então, agora, por conta disso, que vem o primeiro tema, sobre a questão da quebra de comunhão. Como é que se quebra a comunhão? Simples, como já nós explicamos. A única forma de quebrar a comunhão é quando nós não vivenciamos isso com nossos irmãos. Na Bíblia, nós apresentamos 3 tipos de ideia que podem originar essa quebra de comunhão. Primeiramente, ela é o pecado, a transgressão e a iniquidade. Quase não saiu, né? A iniquidade. Essas três ações, elas quebram a comunhão com Deus. O que é o pecado? O pecado veio da origem, lá que erra o alvo, que é quando nós erramos o alvo, quando nós erramos o caminho, nós estamos pecando. Esse é o significado original da palavra pecado, né? Então, aí depois vem a transgressão. O que é transgressão? É quando nós não obedecemos os mandamentos. E todos sabemos que transgressão existe pena, existe consequência. Por exemplo, você transgride a lei de trânsito e você vai pagar a multa. Você transgride alguma lei, você vai ter que pagar pelaquela lei que você transgrediu. Então, amados, isso é transgressão. Também com Deus nós vamos pagar também por isso. E eu sei muito bem o que é isso. Então, vamos lá. E eu tenho outra também que é iniquidade. Iniquidade é a sequência do pecado. Por exemplo, a pessoa, ele matou. Então, ele pecou e ele transgrediu uma lei. Concorda comigo? Então, agora, isso, na verdade, só vai virar iniquidade se ele continuar matando. Então, só vai acabar a iniquidade quando ele parar de matar e se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Então, o pecado e a transgressão, ela pode ser parada. Ela pode ser banida. Ela não tem necessidade de nós irmos para a iniquidade. Então, alguém que matou, adulterou, ou falou mal do próximo, e etc., ou melhor, de alguma forma feriu um dos mandamentos, ele está transgredindo a lei. Ele transgrediu a lei. Por que ele transgrediu a lei? Porque ele errou o alvo. Quando se erra o alvo, vai transgredir. E quando se transgride, ou você para, ou você vai continuar pecando. Isso quebra a comunhão com Deus também. Então, queridos, agora, uma coisa interessante que eu li aqui, eu queria ler com vocês. Interessante isso, me desculpe a minha alergia, mas é assim mesmo. Eu não vou parar de ler e pregar por causa de alergia, né?
Quando você peca com Deus, contra Deus, a sua comunhão com Ele se quebra. No Antigo Testamento, esse relacionamento quebrado simbolizado pelo rosto de Deus escondido. Nosso rosto inclui os principais órgãos de comunicação. Olho vê, ouvido ouve e a boca fala. Embora Deus não tenha um corpo físico, o rosto de Deus representa, para os hebreus, a presença, a aceitação e a aprovação dele. O rosto de Deus se escondeu de Israel. Quer dizer o quê? Que ele não vai mais olhar para Israel, que ele não vai mais ouvir Israel e que ele também não vai falar com Israel. Entendendo? Então quando Deus falar que o rosto se escondeu de você, se escondeu de nós, de mim, quer dizer o quê? Que ele não vai nos ouvir, que ele não vai falar, que ele não vai nos ver. E não vai olhar para a gente. Então, essas questões todas envolvem o pecado. Existe uma coisa, e lá no Isaías fala que o pecado é que faz a separação entre nós e Deus. Então, nós temos que olhar muito para isso de uma forma bem séria. Bom, e continuando a história, né, vemos que o próprio Deus, ele trabalhou e continua trabalhando desde o início e continua trabalhando conosco ainda hoje para nos levar a uma comunhão, uma vida íntima com Ele. Deus, ele não quer que outros falem para você por Ele. Ele quer falar com você face a face. Esse é o desejo de Deus. Ele trabalha para isso, ele nos envolve e procura nos envolver em todas as demandas ou situações para poder nos levar até a Ele, né? E aí tem aquela questão toda que é chamada de disciplina. Deus nos dá a disciplina, Deus nos disciplina para poder nos conduzir até a Ele. Feliz, eu quero até dizer isso para você aqui, ó. Feliz é as pessoas que são disciplinadas por Deus. Felizes as pessoas que são disciplinadas por Ele, porque é sinal. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum erro que você cometeu, pode ter certeza de uma coisa, querido. Deus te ama muito. Ele não está olhando para o teu pecado. Ele está olhando para o teu pecado. Ele não quer que você vive preso a isso. Ele quer que você saia disso, para que você se volte para Ele. E aí ele permite que algumas coisas aconteçam contigo, é para que você possa lembrar que Ele está perto de você, que Ele está olhando tudo que você faz, e Ele quer você para Ele. De qualquer maneira. Né? Eu já vi casos de pessoas que chegaram a ponto de morrer para poder Deus os trazer para Ele. Para poder entender que essa questão que ele vive, ela não é viável, não é adequada para ele. Ele precisa se voltar para Deus. Deus até dá um tempinho para as pessoas se arrependerem. Aí não se arrepende, ele dá uma quebradinha. É como diz a história que eu gosto muito de contar, que aí Deus ele vai dando corda. A pessoa vai andando e Deus vai dando corda. E a pessoa está achando que está tudo legal, está perfeito, Deus não está olhando para essas coisas, etc. Né? E aí chega um ponto que Deus fala, agora chegou o momento. Porque tudo acontece quando Deus fala assim, chegou o meu tempo. Quando Deus te disser isso, quando Deus disser isso para você, que chegou o tempo dele, aí, querido, quer dizer o seguinte, ele vai pegar a corda, vai parar ela e vai puxar você para ele. É isso aí que acontece conosco. Aí entra aquelas questões todas. Será que eu estou me arrependendo disso mesmo? Não houve arrependimento, não tem importância. Você não se arrependeu, você não entendeu esse problema que você passou, Deus vai criar outros, até que um dia você entenda. Né? Eu só espero que você perca tudo para você entender a vontade de Deus. Eu quero que o desejo de Deus não é tirar tudo de você, não é colocar você a zero. Não é isso a intenção de Deus. Mas se isso é preciso, Deus vai fazer. Pode ter certeza disso. Então por isso que é bom a gente
nos envolver com ele. Como diz aqui o apóstolo São João, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão com ele, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Manter a comunhão. Esse é o ponto principal. É isso que Deus quer e espera de todos nós. Quando você peca, o Espírito Santo convence do pecado. Isso é fato. Deus quer que você se mantenha sempre no relacionamento adequado com Ele. Quando você não responde ao convencimento do Espírito Santo, Deus então submete você à disciplina. Tudo é um processo. Deus vai falar contigo. De qualquer forma, Deus vai falar contigo. Mas você não quer dar ouvido a Deus. Aí Deus vai fazer o que? O seguinte, vai submeter você à disciplina. Né? A disciplina. E a disciplina de Deus, ela tem unicamente como objetivo levar você uma comunhão com Ele. Uma vida íntima com o Senhor. Aí você pergunta, pastor, o que é viver intimamente com Deus? É viver debaixo da revelação dEle. É viver debaixo da visão dEle, da mente dEle, da glória dEle. Isso é magnífico, é magnífico, é magnífico. Então, por isso, você precisa se envolver com Deus. Agora vamos entrar dentro de alguns elementos. Mas antes de falar sobre os elementos, é preciso saber que a coinonia, um relacionamento de amor, de comunhão íntima com Deus, é o elemento básico da salvação e da vida eterna. O que quer dizer? O que o pastor quer dizer com isso? Eu vou te explicar, meu querido. Quer dizer que a sua salvação depende desta coinonia. Se você não viver a coinonia, você está correndo risco sério de não participar da salvação de Deus, da salvação, do arrebatamento, quem sabe até ir para o inferno, até ir para a perdição eterna. É um risco que se corre, queridos. Não vou dizer que você não vá para lá, a pessoa morreu e foi para o inferno. Não estou dizendo isso. Eu estou apenas dizendo que nós corremos esse risco enquanto estamos vivos. Em ficar brincando, em ficar aí discutindo com coisas bobas dentro da igreja, discutindo coisas desnecessárias, confrontando pessoas. Como eu falei inicialmente, queridos, vamos olhar, vamos ver que se Jesus nesse confronto, nessa situação, nessa circunstância, como é que ele reagiria? E você vai aprender isso. É por isso que existe lá os 4 evangelhos, e principalmente os 3 evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Ali nesses 3 evangelhos você vai conhecer de uma forma bem clara a biografia, vai conhecer a biografia de Jesus e vai entender como é que é as suas ações, como é que ele se comportava. Eu fico pensando que o diabo tentou Jesus várias vezes, não foi somente lá no deserto, não. E foi várias vezes, ele tentou no deserto, depois ele usou aquele pessoal lá de Nazaré para expulsar Jesus de Nazaré. E Jesus não se confrontou com eles, Jesus não brigou com ninguém, Jesus não fez barraco com ninguém lá. Ele simplesmente seguiu o seu curso. Porque tudo tem o seu tempo, querido. Deus às vezes nos permite determinadas coisas passarmos dentro da igreja, não é para podermos confrontar, não é para poder brigar, não é para poder criar quizumba, barraco, etc. Não. É para poder nos moldar, é para nos ensinar a andar como Jesus andou. É muito difícil porque quantas vezes eu já expliquei isso dentro da igreja e pessoas não quiseram de hipótese alguma aprender isso. Quantas pessoas pessoas foram embora de igrejas. E claro que o pastor sempre é culpado, né? Eu fui culpado, eu reconheço a minha culpa porque eu permiti. Porque eu não tinha como fazer nada. Né? Porque as minhas lideranças é que cometiam os erros porque eu não queria aprender o que eu ensinava. Então o que eu quero ensinar para você é isso.
Entendeu? Jesus Cristo nunca se confrontou até ir para a cruz. Jesus ele não moveu uma palha. Você observa, desde que Jesus foi preso lá de Getsemane até a cruz, Jesus não mencionou palavra nenhuma para confrontar ninguém. Eu pensava, peraí, vocês estão fazendo como agora? Não, não fez nenhum confronto sobre isso. Jesus não brigou. Ao contrário, quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado romano, ele foi lá e pegou a orelha e colou de novo no lugar. Colocou no bom sentido, colocou no lugar de novo. Fez um milagre. Não está entendendo, queridos? Jesus, ele sempre ensinou, ainda falou para Pedro, na mesma vara que fere será ferido. E ensinou para Pedro que a vingança não é vantagem. Brigar não é vantagem. Quem age por nós é Deus. Não é nós que agimos. Tendo que aprender isso, esse princípio. Jesus, desde o princípio, ele ensina isso, ele passa essa mensagem para a gente. Né? E por isso que temos que procurar entender isso. Né? E vamos agora entender que não existe método humano. Vamos sair disso. O método dentro da coinonia é o método de Deus. E por isso nós vamos agora entrar dentro desse elementos. São 4 elementos essenciais para a coinonia. E hoje nós vamos fechar esse ciclo, esse período do conhecendo Deus para a sua vontade, falando sobre os 4 períodos, os 4 elementos essenciais da coinonia. Né? Então vamos lá. O primeiro é o seguinte, primeiro elemento, temos de amar a Deus com totalidade do nosso ser. O que é amar a Deus, irmãos? Bom, eu já expliquei isso bem claramente nos vídeos antecessores, que nos antecedeu, né? Já explicamos isso bem claramente, já mostramos isso, amar a Deus. Amar a Deus é amar o que Ele gosta. Aí ele pergunta, será que esta roupa é de Deus? A pergunta é, Deus, eu tenho que saber que se Deus está satisfeito em ver eu com essa roupa. Aquela festa que eu vou, ela é viável, ela vai me edificar, porque que negócio, eu fico vendo muitos crentes se envolvendo com festas, mas pouco se entende o que elas significam para eles. Se ela significa apenas em bel prazer, apenas para poder apenas alimentar mais aí o ego da carne, você está fora do padrão. Amar a Deus é renunciar a muitas coisas, queridos. E a gente tem que aprender isso. Aprender a amar, a renunciar. Entendeu? E quando nós renunciamos, com certeza as coisas vão fluir. Então, esse, na verdade, é o primeiro mandamento e o primeiro e o grande mandamento de Deus. A amar a Deus sobre todas as coisas. O que fez Israel pagar preços e preços e preços foi justamente olhar para outros ídolos, porque às vezes pensam que ídolos é apenas uma coisa aqui, outra coisa, mas ídolos pode ser nós mesmos, ídolo pode ser apenas uma caneta, pode ser o que for, pode ser um ídolo. Tudo que substitui Deus é ídolo. Não tem como nós explicarmos outra forma de ídolos, a não ser essa. Então, queridos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Colocar as coisas tudo em primeiro lugar, o dinheiro em primeiro lugar, as coisas em primeiro lugar, o carro em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, etc, 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 em primeiro lugar. Em primeiro lugar, na nossa vida tem que ser Deus. Jesus explicou isso depois que ele fez nos ensinou algo sobre não aguardar o dia da manhã, mas crer que Deus sempre é o Deus presente hoje. Ele explicou lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Então, o primeiro elemento essencial da coinonia é amar a Deus sobre todas as coisas. Poderíamos ter tempo, poderíamos arrumar tempo
ou termos um tempo para poder falar isso mais abertamente, podemos ter futuramente um tempo para falar sobre como amar a Deus, como fazer isso na prática. Mas a princípio é o que nós explicamos, tanto hoje como nos vídeos passados. Então o primeiro elemento é amar a Deus. Amar a Deus significa unicamente a Ele, primeiramente Ele, nada mais do que Ele, somente a Ele. O segundo elemento é submeter ao domínio soberano de Deus. O que significa isso? Lembra que nós falamos aqui que muitos dizem Senhor, 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 mas não fazem o que eu vos mando. Jesus disse isso, né? Muitos dirão naquele dia Senhor, Senhor, mas não vão ser salvos. O que adianta dizer Senhor se ele na verdade não é Senhor da sua vida? Se ele não comanda a sua vida? Porque quando nós não acreditamos que Deus possa comandar a nossa vida, estamos desacreditando que Ele é soberano. Mas essa é outra coisa que nós às vezes batemos de cara com a parede. Por quê? Porque a soberania de Deus ela é irrevogável. Deus determinou algo para a tua vida e esse algo vai acontecer. Independente de que você pense ou não, que você queira ou não. Isso vai acontecer, queridos. Deus é soberano. Né? Eu vou voltar a falar novamente que é bom a gente sempre lembrar que é livre-arbítrio e soberania. O que é livre-arbítrio? Eu vou explicar novamente. Livre-arbítrio é para poder mostrar para você, mostrar para todos nós, seres humanos, que somos incapazes de funcionar alguma coisa com as nossas vontades, com o nosso livre andar, livre pensar, livre falar, livre agir. Somos incapazes, infrutíferos. Aí Deus vem com a soberania dele para agir a nosso favor. Queridos, o que prevalece é o que está aqui dentro. O que ele falou para você, ele falou para mim, que ele pensa coisas boas ao nosso respeito. Não existe coisas ruins que Deus pensa. Deus não faz nada para poder nos prejudicar. Ele saiu da glória dele, saiu lá da glória para vir aqui nesta terra, para morrer por mim, morrer por você, queridos. Então isso é muito importante. Deus se sacrificou por nós justamente para poder nós não ficarmos sofrendo aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus levou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas transgressões. Se estamos doentes, né? Porque às vezes o pecado, de alguma forma, tem nos afligido, nós precisamos nos livrar dele. Tem uma coisa que me deixa assim, coisa na Bíblia, é que quando Jesus ele fala para as pessoas, olha, os seus pecados estão perdoados, ele está falando assim, olha, você está pensando muito em querer andar, está pensando em querer falar, querer ver, mas esquecendo um detalhe, e a sua alma. Estamos muito preocupados com o milagre, mas estamos esquecendo do maior milagre, que é a transformação da nossa vida numa vida exclusiva para Deus. É isso que precisamos hoje. Então comprometer a sua lealdade e a sua fidelidade com qualquer outra coisa além de Jesus é adultério espiritual. Quando você se compromete com alguma coisa, é leal a alguma coisa e fiel a alguma coisa que não é Jesus, nós estamos adulterando. É muito fácil nós falarmos mal disso, falar mal daquilo, mas às vezes você não adultera de uma forma pornográfica, mas adultera de uma forma espiritual, que é pior. Porque o pornográfico, ele pode muito bem largar tudo e servir a Jesus. O espiritual é mais difícil porque ele acha que está certo. É muito complicado. É muito mais fácil sair uma pessoa das drogas, do mundo do crime e se converter do que aquele que está dentro da igreja achando que está tudo tranquilo. Nós precisamos nos convencer, dar ouvido ao Espírito Santo que quer nos convencer que as coisas não estão bem. Eu vou trazer aqui, futuramente, vamos sempre trazer vídeos de pregações aqui, e numa delas vamos falar muito bem claramente sobre isso, sobre a questão de nós sairmos dessa mesmice da vida e entrar para o poder, debaixo do poder de Deus. Do poder de Deus. Então submeter a Deus significa a gente
está debaixo do domínio, do poder, do controle do nosso Deus. O terceiro elemento essencial para a coinonia é conhecer Deus. Existem duas palavras no grego interessantes sobre palavra, logos e rema. A palavra logos é a palavra escrita e a palavra rema é a palavra reveladora, é a palavra revelação. É aquela palavra que veio sobre você. Por exemplo, vou dar um exemplo prático sobre isso. Acontece isso muito comigo. Aí você fala, você lê um versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se fez unigênito para que ele queria matar a vida eterna. Aí você leu esse versículo, você leu, você até pregou sobre ele, ensinou sobre ele, mas você só ensinou. Chegou um dia que você estava lá e alguém disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que crer não tenha, para todo aquele que crer e não tenha vida eterna. Aí você recebe um impacto daquela palavra que você leu, que você releu, e releu, e de repente aquela palavra tem um impacto na tua vida. Isso é a palavra rema. Ela veio de forma revelação para você. Deus se revelou a você intermédio daquela palavra que antes era apenas uma leitura, era apenas um logos. Então é isso, precisamos disso. Precisamos viver o rema. Estamos muito envolvidos com teologia, não que eu seja contra, eu sou a favor de termos, cada um de nós, termos um diploma teológico. Porque você tem que valorizar o ministério que Deus te deu. E a única forma de valorizar o ministério que você deu é estudando a palavra dele, é se formando em teologia. Eu acredito nessa forma. Por mais que muitos falem que teologia não é isso, tudo bem. Cada um tem o seu... Mas a minha forma de pensar é alguém que ama o ministério que Deus lhe deu, ele tem que fazer teologia. Se não fez teologia, porque tem alguma coisa errada com esse ministério. Me perdoe minha franqueza. Então, conhecer Deus. Conhecer Deus envolve você amar a Ele, você se submeter a Ele. É você deixar que as circunstâncias vai te levando. É como fosse um vento, como nós já falamos aqui, já vai soprando sobre você, o vento do Espírito vai soprando e vai te conduzindo e você vai. Deus mandou aqui, então vamos então. Deus mandou voltar, a gente volta novamente e assim por diante. Conhecer Deus, conhecer a mente de Deus, conhecer o que Deus pensa. Quando você ama alguém, a primeira coisa que a gente vai querer é saber as vontades dessas pessoas e querer fazer a vontade delas, né? É você saber que aquilo aborrece Deus, aborrece aquela pessoa que você ama. Então você não vai fazer aquilo que que possa aborrecer aquela pessoa. Tudo para poder agradar aquela pessoa. Então isso é conhecer Deus. Quando nós às vezes agimos de forma meia fora desses padrões, a gente na verdade não conhece Deus como deveríamos conhecer. Ou conhece Deus, mas não queremos agir, mas conhecemos Deus, mas não amamos Deus. E assim por diante. Bom, queridos, a quarta e a última elemento essencial da koinonia é confiar. Temos de confiar completamente em Deus. Aí que entra um dos partes mais importantes. Principalmente quando nós vamos para o campo missionário, quando a gente está envolvido em circunstâncias complicadas, lutas, tribulações. Então, temos que confiar nele. Se você não confiar nele, as coisas não vão, você não vai conseguir ter nenhum resultado benéfico para a sua vida. Vamos lá. Qual a diferença de incrédulo para dúvida? Qual é a diferença? O que é incrédulo? Incrédulo, na verdade, é a pessoa que não tem fé. O que falta nele é fé. Então, ele não tem fé. Ele não acredita que aquilo vai acontecer. Ele não acredita. Ele vê a vida com os olhos naturais. Ele não consegue saber que pode estar algo ali para ser feito, mas ele não acredita, ele não vai fazer. É o tipo aqueles 10 espias
que foram para espiar a terra de Canaã. Eles voltaram com o resultado, olha, não tem como não. Lá tem os gigantes, tem isso, tem aquilo. Mas isso é a falta de fé. Isso é a falta de fé. Agora, dúvida, na verdade, não é também uma coisa boa, mas também não é uma coisa tão ruim como credulidade. A dúvida, ela pode ser modificada facilmente, indiferente da credulidade, a incredulidade. A credulidade, ela, de alguma forma, a pessoa vai ter que ser quebrada, totalmente quebrada, para ela poder crer no Senhor. Crer. A dúvida, ela é muito motivada pelas circunstâncias. Mas mesmo assim, a pessoa ainda consegue, por exemplo, muitos dizem que aquele pai que Jesus falou, me fala agora no capítulo 5 de João, que chegou lá, Senhor, vai lá curar meu filho, né? Dá-me fé. Bom, não é que ele não tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele teria ido a Jesus. Essa é a verdade. Ele estava em dúvida, mas dele mesmo. Mas Jesus foi lá e curou e resolveu o teu problema. É fácil de resolver isso, quando alguém tem dúvida. Então a dúvida, na verdade, é a dificuldade de compreender. Por que a pessoa tem dificuldade de compreender? Por causa das circunstâncias que ele vive, que a qual faz com que ele se prenda. Mas aí não é o momento que ele vai, mas ele lê a Bíblia. Você vê que a pessoa que tem dúvida, ele vai ler a Bíblia, ele vai procurar tirar as dúvidas dele. A dúvida, na verdade, de alguma forma, ela de um lado ela não é boa e do outro lado ela é boa. Por que do lado ela é boa? Porque ela vai te levar a buscar a certeza da fé. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Um dia eu quero pregar sobre isso. Eu estou doido para pregar sobre dúvida e incredulidade. O momento agora não me permite falar isso de uma forma tão aberta, bem clara. Mas a princípio é isso. A dúvida, na verdade, ela de alguma forma vai te levar, porque a dúvida é você estar no meio do caminho. A incredulidade, você entra no caminho da falta de fé. A dúvida te coloca na encruzilhada. Ou você vai para a falta de fé, ou você vai para a fé. Então, você está em dúvida, aonde eu vou entrar? E aí entra Deus, falando conosco pela sua palavra, e você observa a palavra de Deus, e você entra pelo caminho de Deus. É muito gostoso isso, queridos. É muito gostoso, muito maravilhoso. Então, os 4 elementos quais são? Amar, submeter, confiar, conhecer e confiar em Deus. A igreja. O que é a igreja, na verdade? Um dia, alguém me perguntou, tem que ir para a igreja? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu tenho que frequentar os cultos? Bom, esse vídeo está sendo gravado numa época difícil, onde o país todo está em quarentena, e cada um na sua casa, né? E as igrejas também, aqueles que obedecem à lei, obedecem ao nosso governo, não abriram, isso é até viável. Aqueles que estão abrindo, me desculpe, elas estão sendo desobedientes. Então, e aí? O que é ser crente? Bom, a palavra estar na igreja, na verdade, ela é muito mais importante. Você membrar uma igreja, não é ir na igreja somente frequentar os cultos. A igreja não é apenas um local de frequentadores. A igreja é um lugar de comunhão. Agora, é claro que, mas pastor, mas a minha igreja, mas é todo problema que tem na igreja, isso é natural. Os problemas, na verdade, eu sempre falei para alguém sobre isso. Os problemas na igreja, na verdade, elas são uma forma de Deus moldar até mesmo o nosso caráter, a nossa personalidade. Eu preciso saber quem sou eu. Como é que você vai saber quem é você? Sozinho na sua casa? Então é só sua mulher que vai saber quem é você, só o seu esposo vai saber quem é você, só seus filhos e os seus pais vão saber quem é você. Mas isso não é importante.
O importante é você estar lá dentro do meio. Às vezes, o que está fazendo que a igreja hoje, as pessoas ficarem em casa, Cristo em casa não existe. Só para quem quer. Tanto que o Cristo em casa, em determinada rádio, começa às 10 horas. Por que começa às 10 horas? Justamente para você dar tempo de ir na sua igreja. O que Deus está... A igreja, na verdade, Deus ensinando para a gente, está ensinando para a gente a comunhão. Você pensa o que o céu vai ser o quê? O céu vai ter, cada um vai ter sua casinha, como eu tenho a minha, como você tem a sua? Negativo, queridos. A igreja vai... O céu, né? Para onde nós vamos, que você crê nisso, né? Para onde nós vamos, vai ser um lugar onde todos vão viver juntos eternamente. A igreja é apenas uma forma de a gente aprender esses princípios. Eu tenho que tolerar o meu irmão ruim, eu tenho que ajudar ele a se consertar. Não é mandar ele embora da igreja, não. Não é excluir ele, não. A não ser que ele queira sair, mas mesmo que ele queira sair, vamos nos frutificar e vamos nos comportar como o pai do filho pródigo. Vamos sentar e aguardar que ele vai voltar e vamos orar para ele voltar. Não é fazer agora, como falei aqui num dos vídeos passados, rebelião não tem nada a ver com isso. Rebelião é outra história. Rebelião não é bíblico, na Bíblia quer dizer, eu tenho que me afastar literalmente dessas pessoas. Se todos fizessem isso, duvido que muitas pessoas iam pensar em se rebeliar na igreja. Sabe por que existe rebelião na igreja? Porque existe conivente dentro da igreja que ajuda as pessoas a se rebeliarem. Aí rebeliou, saiu da igreja e foi lá e bateu palminha para ele. Opa, tudo bem? A paz de Cristo. Não tem a paz de Cristo, não. A rebelião não tem a paz de Cristo. Rebelde, ele tem que aprender, ele tem que se arrepender. E nós temos que ensinar isso para eles. Ensinar com amor, é claro. Mas tem que ensinar isso para eles. Então, queridos, comunhão, viver em harmonia com ele, mesmo que você não possa... Tanto que você nós lemos aqui o capítulo 12 de Romanos, que Paulo ensinando como é que é a igreja. Viver sem vingar, pagando mal com o bem, e assim por diante, queridos. Vamos parar disso? Então nós temos aqui algumas coisas que precisamos entender. Tem uma passagem da Bíblia que eu quero ler para você, que eu até anotei aqui, que eu faço questão de ler para vocês aqui hoje. Irmãos, eu li isso, achei interessante. Bom, vamos lá. Cristo habita em nós, não habita? Então vamos lá. Veja aqui o que diz aqui, o capítulo 17 de Mateus, desculpe mesmo, irmão. O capítulo 17 de João, versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Como é que Deus vai saber que ele enviou a mim nessa terra? Como ele vai saber que enviou a igreja? Como é que ele vai saber como é que as pessoas vão vir até Deus? Se eu não quero viver em comunhão com meu irmão. Esse é o problema hoje. O mundo não conhece a igreja mais. O mundo desconhece quem é Deus. Justamente por causa de alguns fatores que acontecem em determinadas igrejas. Brigas, confusões, até mesmo com vizinhos. Que coisa horrível. Temos aqui mais, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Deus me ama. Oh, Deus me ama. Mas também ama também o pecador. E eu tenho que ir lá levar o amor de Deus a eles. A visão de nós para as pessoas do mundo tem que ser uma visão de amor, de empatia, de compaixão. De você olhar para alguém e dizer, se as pessoas continuam desse jeito, vai para o inferno. Jesus, abençoe você orar, clamar, suplicar ao Senhor em favor dessa vida. E também do seu irmão que está ao teu lado. Aí o teu irmão está ali fazendo coisas erradas, você vai ajudá-lo, orando por ele. Não é condenando, não é julgando.
É ajudando ele, um ajudando o outro. Eu acredito, queridos, se todos nós nos procedermos assim, tudo, a igreja vai ser uma bênção, como foi na igreja primitiva, como foi no início da igreja. Vê lá o capítulo 2 de Apóstolos em diante, você vai ver como a igreja, eles acrescentavam as pessoas para a igreja, Deus acrescentava as pessoas na igreja. Por quê? Porque eram atraídas, não pelo fogo, sei que você me entende, mas atraída pelo amor, pela a comunhão, atraída pela coinonia que existia entre a igreja primitiva. Bom, queridos, como é que eu tenho que ajudar as pessoas? Vamos lá. Temos aqui algumas partes para podermos aprender isso. Primeiramente, ajudando uns aos outros no discipulado. O que é o discipulado? A palavra discipulado, ela vem da palavra disciplina. Então, elas são paralelas. Não pode desfazer uma da outra. Elas são unidas, elas trabalham unidas. Temos a palavra disciplina com a palavra discipulado. Ensinar o devido caminho do Senhor às pessoas. Por exemplo, o nosso curso, né, do Ministério OPA, ele tem 5 períodos. E 5 períodos, na verdade, faz que se todos se envolverem literalmente a esse curso, eles vão ser crentes de verdade, que é o curso, é o nome do curso. Conhecendo Deus, fazer a sua vontade, amém de Cristo, que são a base desse curso, nosso curso. E depois vem em missão com Deus, batalha espiritual e finalmente a liderança de Jesus, que vão aprender sobre a liderança de Jesus, aprender como liderar. Então, queridos, discipular é ensinar. E o discipulador, na verdade, ele não vai somente para a igreja, ele vive em função daqueles que a qual ele está discipulando. Quando você vê uma igreja grande e organizada, não é porque o pastor está sozinho, não. O pastor está cheio de discipulador. E aqueles discipuladores, eles são fiéis ao seu pastor. Esse é o detalhe. Eles são fiéis ao ensinamento do seu pastor. Eles são fiéis ao ensinamento da igreja, da palavra de Deus. E aí eles vão aglomerando as pessoas, vão trazer as pessoas para a igreja. Quando você vê aquela igreja cheia, né, porque ali existem discípulos, discipuladores. Existe, uns chamam de célula, uns chamam de encontro, hoje diz tem outros nomes, mas não importa. Não importa o nome que vai se dar a isso, não importa é que o trabalho, esse o trabalho que tem que ser feito dentro da igreja. Tem pessoas que não estão mais interessadas em discipular outros. E já foi comprovado biblicamente, e eu já comprovei isso pessoalmente, que esses encontros, elas são de suma importância. É claro, debaixo de uma autoridade que é o seu pastor. Quando você está debaixo dessa autoridade, pode ter certeza que ela vai ser abençoada. Então, o discipulado, ele é muito importante, muito importante, muito importante. Qualquer ministério, dom espiritual, habilidade para servir a Deus, nos dá, o que Deus nos dá é para o corpo de Cristo. Então, você tem dons. Aqui, no capítulo 4 de Efésios, nos fala assim: ele deu uns para apóstolos, outros para como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é, eu estava esses dias observando que esses 5 dons aqui, eles não são títulos e nem cargos ministeriais. Eles são ministérios. Não vamos confundir isso com cargos ministeriais. Não estou aqui falando que porque existe apóstolo, existe isso, existe aquilo, não. Eu praticamente, eu fico... Porque na Bíblia você não vai encontrar ninguém chamado de apóstolo, a não ser os discípulos.
Ninguém vai chamar de profetas, né? Por mais que você... Mas são dons. Quando você fala, o profeta fulano, porque ele estabeleceu. Deus deu o dom de profecia para ele. Deus deu o dom de pastorado para ele. Deu o dom de evangelista para ele. Deu o dom de mestre para ele. Isso não é um dom e não um cargo ministerial. Então temos que entender isso em primeiro lugar. Se você não entender dessa forma, agora, esses cargos, esses dons são dados para poder edificar a igreja. Então a igreja precisa desses 5 dons para poder ela ser uma igreja propriamente dita, que é a qual Deus quer que seja. Precisa desses 5 dons. Sem esses 5 dons, a igreja fica irreconhecível. A igreja fica fora dos padrões de Deus. Então, nós temos que orar. Senhor, olha Deus, estabelece a nossa igreja com apóstolos. Como apóstolo. Como? Não é que quer dizer que ele é apóstolo. Como apóstolo, como evangelista, como profeta, como pastores e mestres. Senhor, eu quero que o Senhor estabeleça esse ministério aqui na igreja. Eu preciso de apóstolos, eu preciso de profetas, eu preciso de evangelistas, precisamos de pastores, de mestres. Precisamos que o Senhor estabeleça esses dons aqui para a sua igreja. E eu acredito, querido, que Deus vai fazer isso. Ou também que podemos ajudar também a igreja, ajudando-nos também mutuamente na adoração. A igreja, não apenas irmos na igreja, mas temos encontros reais e pessoais com Deus na igreja. Olha, a expressão de um adorador. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, satisfação, independente que lá você passa por luta, passa por dificuldade, perseguição e etc. Nós já falamos sobre isso, até falamos que temos que amar essas pessoas também. Então precisamos adorar. Ir lá com o único objetivo, adorar a Deus. Nada mais do que isso. Quando você faz isso, você vai olhar só para frente. Como diz lá o autor dos Hebreus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos lá. Vamos aqui ler alguns versículos que nos mostram como é que faz isso. Atos capítulo 2, versículos 42, 46 e 47. Perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e das orações. Perseverando unânimes e todos os dias no templo, partindo o pão em casa, e comiam com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Está vendo aqui? A adoração faz isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando uma igreja não está, quando Deus não acrescenta ninguém na igreja, vê que você não entende. Acrescentar é para a salvação, para crescimento, para a evolução. Na igreja, é sinal que tem alguma coisa errada e tem que cair a ficha. Tomar o semancol, só coisa. Temos que fazer alguma coisa, orar, se for preciso. Vamos ler mais. Olha como é que tem que ser feito essas reuniões. Falando entre vós salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui outra coisa interessante. Isso eu li agora em Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20. Agora eu vou ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, 29 e 33. Quer fazer, pois, irmãos? Que fazer, pois, irmãos? Uma pergunta. Vos congregais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça tudo isso para a edificação. Quando você vai para a igreja, aí entra aquela questão que você não vai para dar, você não vai para receber lá na igreja, perdão. Você vai para dar. Então, se você não tem doutrina, você não tem revelação, não fala em línguas, e essas línguas não têm interpretação, então o culto
O culto é apenas um estilo de vida. Eu vou levantar a mão, vou cantar e vou embora para minha casa. O que acontece? A liturgia da igreja até que está envolvendo tudo isso aqui. É envolvido doutrina, envolvido revelação, envolvido línguas, envolvido também interpretação. É fundamental. Eu vou daqui também, em breve, a gente nesse curso, nós vamos daqui direto no nosso canal, eu vou falar sobre, eu quero um dia falar sobre línguas estranhas e interpretação de línguas. Que é importantíssimo isso dentro da igreja. Você não tem ideia como isso é importante. Mas também tem outro fator importante que é a profecia. E fale os profetas 2 ou 3, outros julguem, mas se o outro estiver sentado, for revelada alguma coisa, cale-se primeiro. Isto é, quem é o pastor, quem é o pregador hoje? Então vamos ouvir o pregador. Ele é profeta hoje, que ia falar com nós. O pastor está falando, vamos ouvir o pastor falar. Vamos atentar. Não é olhar porque o pastor fala errado, porque eu sou assim, eu sou meio grosso da língua. Eu não sei falar tão didaticamente como muitos falam bonito ali. E muitas pessoas me julgam, não estou nem aí que se me julguem. O importante é pregar a palavra, o importante é trazer a revelação de Deus. Né? Eu sempre me considero como Pedro. Eu quero aprender com... Pedro era uma pessoa letrada e foi abençoado por Deus também. Eu sou a mesma coisa. Eu não sou pescador não, mas também não sou uma pessoa também letrada também não. Mas o importante é pregar a palavra. É explicar, é ensinar, é profetizar a bênção para as pessoas. Por último, ajudando também as pessoas a obedecer. Obedecer. Então, obedecer a Deus. Aqui no livro traz uma historinha que o autor conta. Eu vou ler para você a historinha dele. Eu queria que você parasse um pouquinho agora. Eu sei que você está ouvindo a mensagem, mas agora eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Esse é o autor do livro que fala sobre isso. Tá falando, tá aqui, é o autor do livro. Certa vez eu estava visitando um lar em que havia uma menina de 3 anos. Quando os pais diziam, vem aqui, ela corria para o outro lado. Os pais e avós diziam apenas, olhe, que coisinha engraçada. Um dia, a criança estava brincando em frente da casa. O portão estava aberto e ela correu. Passando por entre 2 carros ali estacionados. A mãe viu que vinha um carro descendo a rua e gritou, venha aqui! A menina sorriu e continuou correndo. O carro atropelou e a matou. Aquele foi o primeiro culto fúnebre que tive de fazer. Eu espero que eu nunca tenha de fazer um culto fúnebre desse nível e desse tipo. Deus me livre. Mas essa é isso que temos que fazer dentro da igreja, ensinar o povo a obedecer. A igreja tem que ter uma voz de comando e essa voz de comando tem que ser obedecida. Porque se ninguém obedecer, pode muito bem ir para o inferno, perder a sua salvação. Então esse é a importância da igreja. É a gente ensinar a igreja, a gente envolver a igreja para a obediência, não falar mal do seu pastor para ninguém. Independente que o seu pastor seja o que for, ele sempre para você, dentro do seu lar, ele vai ser seu pastor santo. Eu sei que às vezes ele pode ser ruim e às vezes rude com você, mas sabe que eu aprendi uma coisa, que quando o pastor é muito rude com alguém, é porque Deus está usando ele para fazer você crescer. Eu aprendi isso muito. Eu fazia isso muito quando pastoreava a igreja. Sabe que eu fazia isso? Porque era a única forma de eu poder dizer que eu amava eles. Só que eu amava eles, só eu não aceitava a atitude deles. Eu queria que eles crescessem. Porque fizeram isso comigo. Eu vejo isso como uma lição muito grande. Então vejamos que ao obedecer a Deus é o nosso papel ensinar essas pessoas. Ensinar nossos filhos o caminho de Deus, né? E
Minha filha está desviada, mas fiquei feliz quando ela passou por uma situação de um problema na barriga dela. E eu fui buscar ela lá no Rio e ela gritava dentro do carro, de dor. Mas o que me chamou a atenção é ela reconhecer a soberania, o poder de Deus. Ela dizia que eu sei que tu podes me curar, Senhor. Eu não sei porque o Senhor não está querendo me curar. O que eu fiz? Quer dizer, ela deu a entender que ela conhece Deus, o que eu ensinei para ela, o que nós ensinamos para ela. Mesmo ela estando longe dos caminhos do Senhor, mas ela conhece nosso Deus. E eu sempre profetizo que isso será de muita valia mais tarde para voltar para os caminhos do Senhor. E que Deus possa nos ajudar a entender isso, queridos. A ajudar a gente perceber o quanto Deus Ele quer que a gente nos envolvemos uns com os outros. Orar um pelos outros. Vamos esquecer as demandas. Não vamos deixar que isso corte a nossa relação com Deus. Porque pensa que não, queridos. Mas quando você faz uma fofoca com o seu irmão, quando você fala mal do seu irmão, quando você fala mal principalmente do seu pastor, por aquele que te ungiu, por aquele que te consagrou. Uma coisa que Davi ensinou para mim, ensina para todos nós, que independente que seja o seu pastor, ele é o seu ungido. Davi respeitou Saul até o final da sua morte. Não deixou que ninguém defamasse Saul. E você às vezes permite que alguém defame o seu pastor, defame a sua autoridade, aquele que colocou as mãos sobre a sua cabeça, aquele que te ungiu, aquele que te proporcionou um caminho para o reino. É muito triste isso mesmo nas igrejas. Então, queridos, estamos terminando aí mais um ciclo de mensagens e minha oração para que você recapitule, né, os vídeos, para você continuar aprendendo, e estaremos em breve aí com mais um período chamado A Mente de Cristo, que também são 12 unidades. Eu quero deixar minha alegria e satisfação em poder concluir mais uma obra. Fico feliz, fico emocionado, saber que Deus me deu força. Por mais que às vezes eu pensava que não poderia chegar onde eu cheguei, mas eu cheguei a já o meu décima unidade, terminando esse curso conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Deus lhes abençoe. E sempre como termino, que a bondade